Olá pessoal, como vão todos? Bom, venho aqui nesta quinta-feira entregar aquele conteúdo interessante que vocês solicitaram sobre procrastinação. Porém, antes de irmos ao ponto, vou pedir para vocês aquela força básica, portanto, não procrastinem, vai até lá o meu canal do YouTube, vou deixar no descritivo aqui do Insta, tá? No meu canal do YouTube, se inscrevam, curtam, compartilhem e não deixe de dar aquele like especial para que a gente possa atingir o maior número de pessoas que necessitam desses assuntos, tá bom? Então o assunto de hoje é sobre procrastinação, né? E a cura para a procrastinação. Nem tudo que vai ser ouvido será confortável, porém para vocês que têm pretensão de engajamento na vida, buscar resultados, correr atrás dos seus objetivos, vai ser um vídeo extremamente interessante e necessário. Porém, né, a gente precisa entender que hoje, na era dos vídeos rápidos, tá? Não é o caso desse, é importante que vocês não avancem, porque qualquer detalhe de informação vai ser muito importante para você, principalmente você que escolheu por este tema, tá bom? Então é o seguinte, gente, nós temos aqui a diferença entre cérebro, entre mente e entre comportamento. Então o cérebro, ele é responsável por toda a funcionalidade de disposição de informações que nós recebemos, as nossas ações físicas, o nosso falar, enfim, né? Toda a movimentação que nós fazemos está ligada a toda a sistemática do nosso cérebro. Quando nós falamos em mente, nós estamos falando sobre os nossos pensamentos. E quando nós falamos em comportamento, comportamento está relacionado também à forma como nós pensamos, tá? Partindo desse princípio, o nosso cérebro ele tem um sistema que é chamado sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, ele é responsável por produzir dopamina. Então, nós temos algo chamado sistema dopaminérgico. Nossa, Fernanda, eu tenho que saber de tudo isso? Vamos lá, é rapidinho só para vocês entenderem. E o nosso sistema dopaminérgico, ele tem um nível de intensidade basal. O que acontece? Em alguns momentos, principalmente nos dias de hoje, que nós temos acesso a hiperestímulos constantemente, significa que eu atinjo um pico muito alto de sistema dopaminérgico. Então, esses hiperestímulos faz com que eu atinja esse nível muito alto, onde o meu nível de empolgação vai lá em cima, onde o meu nível de motivação vai lá em cima, e eu esqueço que esse nível, uma hora ele cai. E quando ele cai, o que acontece? Ele cai muito abaixo do nosso nível natural, do nosso nível basal. E isso, pessoal, resulta em procrastinação, tá? Então, trabalhando aqui de uma forma mais simples para que vocês possam entender de uma maneira melhorada, baseando também em pesquisas científicas, pessoas que têm gabarito para falar sobre esse assunto, neurocientistas e tudo mais. O que a gente precisa compreender? Que hoje nós estamos constantemente atrás de prazeres imediatos, né? Então, o que acontece? Esses prazeres intensos, imediatos, fáceis, faz com que eu crie esse pico de dopamina. E significa o seguinte, que meu nível basal está lá embaixo. Quanto mais coisas artificiais eu busco, o natural ele se torna insuficiente e desinteressante para mim, porque a todo momento eu estou bombardeando o meu cérebro de hiperestímulos. Então saiu um levantamento, né, da própria Organização Mundial de Saúde, que hoje jovens eles estão sofrendo de impotência sexual. E olha a razão, né? A busca de pornografia. A gente dá um tempinho aí, talvez para eles não acharem que é um conteúdo impróprio aqui para o nosso vídeo. Então, o que acontece? Eu tenho hiperestímulo e quando nós temos uma condição natural de buscar isso, né, a necessidade do nosso corpo para um orgasmo, por exemplo, eu não me sinto motivado, né? Vamos a um outro exemplo. A natureza nos deu alimentos nutritivos, alimentos que são combustíveis saudáveis para o nosso corpo,
né? Então vamos falar sobre a fruta. Nós temos frutas que têm uma quantidade de açúcar relativamente boa, suficiente para o nosso paladar, e nós temos frutas que têm um nível maior de gordura e uma quantidade menor de açúcar. Então eu deixo aqui como exemplo a manga. A manga ela é muito saborosa, a manga ela é muito açucarada, né? E nós temos o abacate, que tem um nível de gordura boa, menor. Só que o ser humano, né, na sua grande competência, o que ele fez? Ele misturou o açúcar, ele misturou a gordura numa mesma composição e meteu o aditivo lá. Isso significa que eu tenho uma predisposição a gostar de muito açúcar, tá? Então, o açúcar, ele é um hiperestímulo que vicia o meu cérebro. Significa que no momento em que eu vou consumir uma fruta, essa fruta se torna desinteressante. Então, o primeiro exemplo que eu dei de pessoas que gostam muito desses conteúdos adultos, né? Essa procrastinação de ir atrás do que é o natural, né? A desestimulação de ir atrás do que é natural, faz com que, né, elas adoeçam, faz com que coisas importantes na vida dela fiquem comprometidas, faz com que as suas relações conjugais vão de mal a pior, né? A pessoa hoje que ela busca uma condição de melhorar os seus tratos alimentares, para ter um corpo mais longevo, para ter um corpo mais funcional, ela fica impossibilitada. Por quê? Porque ela vive em função desses hiperestímulos. Significa que quando ela busca um alimento mais natural, o cérebro dela tá tão viciado que isso a impossibilita de saborear. Aquilo se torna árduo, aquilo se torna desconfortável, tá? Vamos a um outro exemplo que é muito comum, Netflix. Vamos maratonar lá séries. Tem hoje pessoas que elas perdem horário no trabalho, que elas deixam de sair, que elas deixam de ter vida social. Por quê? Porque o cérebro dela está vivendo um bombardeio, né, de composições intensas, fáceis, prazerosas. Isso significa que seu nível basal de sistema dopaminérgico, de produção de dopamina, está tão comprometido em virtude desses picos. E aí o que acontece, gente? Hoje nós buscamos esses estímulos o tempo todo. Eu pretendo estar eufórico o tempo todo, eu preciso estar motivado o tempo todo, eu preciso estar empolgado o tempo todo. Aí eu vou lá, busco energético, eu busco café, eu busco alguns meios que possam produzir de forma artificial recursos que naturalmente o meu corpo já me dá. Isso significa o quê? Mais uma vez eu procrastino. Entendam, né? Que dias empolgantes virão, mas dias que não são tão empolgantes também virão. E eu preciso saber administrar isso. Nem sempre eu vou estar disposto, nem sempre eu vou estar empolgado, nem sempre eu vou estar motivado, mas a minha mentalidade ela precisa funcionar de forma produtiva para esses dias, para que eu não venha a procrastinar condições que sejam importantes na minha vida. Então nós temos dois tipos de procrastinador, né? Aquele que começa algo importante na vida dele, mas não consegue terminar, né? E aquele que nem começa. Ou seja, as pessoas, elas sabem o que precisa ser feito para alcançar os objetivos que elas pretendem alcançar. Ah, por que eu não faço? Verifique o ambiente onde você vive, verifique o bombardeio de hiperestímulo que faz com que o que é natural para você se torna desinteressante. Por quê? Porque você viciou o seu cérebro dessa forma. Ah, mas como eu não vejo o cérebro, parece que isso não existe. Perceba, existe. E isso está sendo um grande problema, né? Eu tenho conversado em alguns momentos com uma das minhas irmãs, né? Já conversei isso com as duas, mas eu tenho conversado muito com a Patrícia sobre se todo pai lesse os livros científicos que eu leio, talvez eles teriam um pouco mais de cuidado em relação ao monitoramento que você faz aos seus filhos. Nós temos uma pequena criança que está com o seu cérebro em construção
E eu tô sempre enfiando nessa criança esses superestímulos. Isso significa que quando ela chega nessa fase adulta, né, nessa fase da adolescência, onde há necessidade dela tomar medidas adequadas de decisão importantes para a vida dela, ela já tem um cérebro comprometido. Por quê? Porque desde o momento que o seu cérebro estava em construção, ele foi bombardeado com esses hiperestímulos, né? Fernanda, então qual que é a cura para a procrastinação? É aí que vem aquilo que nem sempre é gostoso de ouvir. Eu preciso tirar de perto aquilo que me hiperestimula e automaticamente viver num ambiente de tédio. Olha que interessante, né? O tédio vai fazer com que eu não procrastine? Sim, o tédio faz com que você não procrastine. Por que o tédio faz com que você não procrastine? Porque o nosso cérebro, apesar dele ser preguiçoso e ele está sempre atrás de estímulos que sejam intensos, rápidos e prazerosos, ele não gosta de ficar parado. Então, quando você está em um ambiente que é um ambiente entediante, o que você faz? O livro se torna importante para você, né? Fazer algo que você estava procrastinando se torna interessante. Por quê? Porque você está diminuindo esses picos de dopamina em virtude desses hiperestímulos que você coloca dentro da sua casa, na sua vida, que te impossibilita de chegar onde quer estar. Então, provavelmente, né, sabotadores já estão se sabotando, dizendo, mas eu preciso do meu celular. Sim, amenize aí o formato de uso do seu celular, né? A gente também se compara muito com uma vida editada nas redes sociais. Nossa, fulano tem uma energia fora do comum. Algumas pessoas falam assim, nossa, Fernanda, que energia que você tem. Não, gente, eu tenho os meus picos, mas também eu tenho os meus baixos. O que eu sei é qual é o momento, né, dentro de todo o conhecimento comportamental, científico que eu tenho, leituras que eu faço, estudos que eu realizo, né, eu tenho conhecimentos de como eu administro isso, mas foi aos poucos, né? Então, no momento em que eu vi, por exemplo, eu gosto muito daquela rede que ela lembra muito o nome TikTok, acho que já pegaram aí. Eu tava viciada em fazer vídeo naquilo, era muito divertido, eu dava risada, quem via ria. Então olha quanta coisa prazerosa, olha quanta atenção dispensada a mim. No momento em que eu percebi que aquilo estava me atrapalhando, que aquilo estava fazendo com que eu não desempenhasse bem o que eu precisava desempenhar, o que eu fiz? Eu excluí aquela rede. No momento em que eu sou uma pessoa viciada em doce, gente. Vocês veem aí as minhas atividades físicas, o meu controle alimentar, a minha mentalidade sobre os cuidados inerentes à minha saúde física e mental, mas isso não significa que eu não tenho os meus vícios. Eu tenho, só que eu não os pratico. Então, eu tenho um ambiente na minha casa que é um ambiente que não me propõe esses hiperestímulos. Porque entre eu pegar no armário da minha casa e ter que pegar o carro em uma padaria que é longe da minha casa e comprar, entendeu? É mais fácil eu não ter, porque a possibilidade de eu pegar o carro e ir lá buscar é muito pequena. Então, é a forma que você tem que encontrar de amenizar o teu ambiente que contribui para a sua procrastinação. Então, hoje, quem não quer passar pelo desconforto da mudança, dificilmente vai obter os resultados que quer na vida. Então, preciso saber quais são as escolhas. Não estou falando que você não precisa fazer, você precisa equilibrar. Outra coisa, o nosso cérebro, ele é muito seletivo. Em que aspecto, Fernanda? Vamos lá. O nosso cérebro, ele seleciona o que é bom e o que é ruim. Só que às vezes nós vamos entender o seguinte, eu tenho a caixinha do bom e eu tenho a caixinha do ruim. E às vezes eu tô em atendimento aqui com as minhas coaches e eu pergunto para elas, atividade física é bom para você? Atividade física é bom ou é ruim? Fernanda, é ruim. Sabe por que é ruim? Porque eu tenho preguiça, porque eu não gosto.
Na verdade, não é ruim. Ele é um fator importante para a tua saúde. Se ele é um fator importante para a tua saúde, você está colocando isso numa caixinha errada, porque o teu cérebro já colocou na caixinha de ruim aquilo que é bom, né? Eu estava conversando com um amigo meu que estava reclamando das suas dores no corpo em virtude do exercício físico mais pesado. Nossa, meu corpo tá doendo demais. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, mas é isso, é bom ou ruim? Ele é ruim, tô com dor, mal conseguindo andar. Eu falei, então por que você foi fazer? Não, porque a atividade física faz parte do meu processo. Tá, então sentir dor é um efeito positivo ou negativo da atividade física que você fez? Claro, eu não estou falando de lesões. Não, Fernanda, ele é bom. Então tira da caixa do ruim. Sabe por quê? Porque se você alimentar isso no ruim, amanhã você não volta na academia para fazer atividade física, porque sentir dor no corpo você colocou na caixinha do ruim. Então eu preciso também compreender a funcionalidade do meu cérebro, né? Então enquanto eu tiver ambientes hiperestimulantes, significa que eu vou estar sempre me arriscando à procrastinação, sempre alimentando a procrastinação. Aí dentro das pesquisas que eu estava fazendo, até mesmo para poder compartilhar aqui com vocês, com conteúdo bacana, com conteúdo mais fácil e prático para que vocês pudessem entender, eu estava ouvindo um neurocientista falar sobre a procrastinação e ele trouxe um exemplo bem interessante. Ele falou assim, vocês já perceberam que os escritores, né, esses grandes escritores, quando eles estão vivendo alguma abstinência com falta de conteúdo, o que eles fazem? Eles vão para um local isolado, eles vão para um local sozinho, eles ficam lá sem qualquer tipo de distração. E aí eles conseguem desenvolver, eles conseguem desenrolar. Por que eles conseguem desenvolver e desenrolar? Porque o ambiente está um tédio. Como o meu cérebro é preguiçoso, mas também ele não gosta de ficar parado, significa que eu acabo produzindo de maneira mais eficiente. Então nós vamos entender, pessoal, que é mais ou menos assim. Você tem um canal de água, tá? Onde esse canal de água se destina ao ponto X até o ponto Y. Só que esse caminho existem ralos e esses ralos vão sugar essa água que precisa chegar ao destino Y. O que eu preciso fazer? O que são esses ralos? Esses ralos são as distrações que me fazem procrastinar. Então, o que eu preciso fazer? Tampar esses ralos. Estar o mais longe possível desses ralos. Então, se hoje você quer ter resultado na sua vida, pare com esse bombardeio, né, de facilidades que a gente encontra na internet. Olha, você quer perder 30 quilos em um mês? Pô, mas você não demorou um mês para ganhar 30 quilos, como que você vai eliminar em 30? E eu vou naquilo, sabe por que eu vou naquilo? Porque aquilo é prazeroso, é intenso, é rápido, mas não faz você manter constância, né? Eu tenho um processo comigo de emagrecimento, gente, né? Eu era obesa, eu pesava 110 quilos, né? É um processo que foi durante um bom tempo, foi um bom bate-papo comigo e até hoje ainda é. O momento em que eu decidi não fazer mais um grande veneno, né? Consumir um grande veneno que eu consumia, que era refrigerante. Há 10 anos eu não sei o que é o sabor de um refrigerante. Nossa, Fernanda, você não tem vontade? Tenho muita, por isso que eu não tenho refrigerante em casa. Quando eu vejo lá alguém abrir uma latinha que faz tss, uma garrafinha que faz tss, meu cérebro faz tss, 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 eu falo, é hora de sair desse ambiente. Por quê? Porque a probabilidade de eu pegar aquilo que está de fácil acesso a mim é muito grande. E eu jogar 10 anos de um paladar que hoje tá limpo. Entende, gente? Então não é fazer, é você minimizar as possibilidades daquilo que te suga a energia. Nós somos tão hiperestimulados, né? Que às vezes você senta lá no sofá,
Até o hiperestímulo se torna desinteressante, porque tem uma hora que ele já deu. Aí você vai buscando mais hiperestímulo. O teu cérebro quer mais, mas ele quer o que é fácil, intenso e rápido. Você tem um celular, gente, é iFood, por que eu vou na cozinha ali pegar meu alimento que tá natural, bem temperadinho? Por que eu vou preparar uma salada? Eu tenho um iFood que é rápido. Mas voltando aqui ao sofá da minha sala, né? Aí tô lá no final de semana, vou maratonar. Meu cérebro tá tão hiperestimulado que eu tenho um monte de série, mas elas se tornam desinteressantes, né? Vamos falar hoje do Tinder. As pessoas têm preguiça, né? De curtir a sua própria companhia. Ou ela tem preguiça, né? De conhecer uma pessoa de forma eficiente ali. Aí eu vou pro Tinder. Gente, se o Tinder fosse real, eles não mostrariam somente a quantidade de matches que você recebeu, não. Colocaria também as rejeições que você sofreu. Então eu sempre estou te hiperestimulando ao mundo editado. E esse mundo editado tá formando grandes procrastinadores. Cuidado com isso. Verifique no seu ambiente o que te faz procrastinar. Verifique as caixinhas do seu cérebro. O que é ruim, coloca na caixinha do bom porque é bom e você está invertendo as casinhas. Cuidado com a procrastinação, que é a arte de adiar coisas que são importantes para você. Cuidado que a procrastinação, ela é inquilina, mas ao contrário, ela cobra, mas ela não paga. Cuidado, gente, com seus objetivos e propósitos que estão sendo sugados por esses ralos imensos de distrações que nós temos fácil acesso. Cuidado com a construção do cérebro do seu filho, que desde tão pequenininho está sendo hiperestimulado e com uma grande chance de lá na frente ser um grande procrastinador. Espero que esse vídeo venha contribuir com os objetivos de vocês, criar consciência da importância de você botar um detox ali naquele seu ambiente. Cuidado com o sistema operacional que você dá para o seu cérebro, que te impossibilita de chegar onde você quer estar. Pequenininho, vai mudando aos poucos para que você tenha resultados grandiosos lá na frente. Esse é o meu desejo e eu espero que você deseje o mesmo para a tua vida. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, sou especialista em comportamento humano, especialista em emagrecimento comportamental, relacionamentos, sabotadores e transição de carreira. A minha missão é ajudar você a se ajudar. Agradeço aí a participação de vocês aqui comigo, tá? Agradeço vocês estarem sempre atentos ao meu conteúdo. Agradeço a vocês a cada retorno que vocês me dão e peço a vocês que, se conhecerem alguém que precisa desse conteúdo, que precisa de um norte na própria vida, eis aqui sou eu para poder ajudar, tá bom? Compartilhe aí com os seus amigos, tá? E pratique, gente, porque conhecimento sem prática é só obesidade mental e não vai servir para muita coisa. Tá legal? Até breve, até mais e ó, pra cima, gente. Tchau, tchau.